E aí galera, se liga que o tema de hoje será a manchete de amanhã. Vou falar de arrastão. Vamos que vamos, solta a vinheta. Esfrando a grana, o relógio, o gordão. Cuidado pra passar o arrastão. Esfrando a grana, o relógio, o gordão. Cuidado pra passar o arrastão. E o crioulo que diz? Mas o que foi que eu fiz? E o crioulo que diz? Mas o que foi que eu fiz? E o crioulo que diz? Mas o que foi que eu fiz? E o crioulo que diz? Mas o que foi que eu fiz? Esse é o Rio de Janeiro. À sua direita, o Corcovado. À sua esquerda, o Pão de Açúcar. Oh, mas que linda recepção! Mas o que será aquele pessoal toda vindo em nossa direção? Aquilo ali, senhor? Não, já sei! Aquilo ser o folclore! Não, senhor, é o arrastão. Não, bicho, rapaziada, nessa aqui agora, olha. Cuidado pra não se queimar na praia do arrastão. A cidade é maravilhosa, mas se liga, sangue bom. Ali fazem sua segurança, assassinando menor. Então fica de olho aberto, malandragem não tem dó. E aí galera, eu coloquei essas musiquinhas só realmente para dar uma animada, né? E para facilitar esse entendimento de que o assunto arrastão não é nenhuma novidade. Aqui no Rio, cara, vão fazer uns 30 anos que nós falamos de arrastões. Isso sempre aconteceu. Já se tornou cultural, né? É um patrimônio imaterial, né, do Rio de Janeiro, assim como o Carnaval, assim como o feriado de São Jorge, assim como é o show do Roberto Carlos no final do ano. Todo ano tem. Se não tiver, a gente até estranha. Então, o que é esse evento? O que ele come? O que ele faz? Quem são os seus parentes? Isso e muito mais hoje aqui no meu canal. Mas o que é esse arrastão? O arrastão é um movimento de debandada de pessoas de maneira descontrolada que ocorre nas praias do Rio de Janeiro. Isso ocorre ou quando está havendo algum assalto, ou houve alguma briga, ou realmente porque a população simplesmente se assusta com as pessoas que lá estão. Isso ocorre muito por um certo preconceito, vamos também ser bem sinceros. Mas isso gera um movimento em cadeia. Ou seja, eu me assustei, eu me afastei. Duas pessoas que viram acabaram se assustando porque eu me assustei e me afastei e acabam se afastando. As três pessoas que viram essas duas e depois viraram três, isso gera um movimento em cadeia. E nesse momento em cadeia, obviamente, acabam ocorrendo grandes furtos. As pessoas acabam deixando alguma coisa de mão, um celular, alguma coisa de valor, e são realmente roubadas nesse momento. E ocorrem furtos mesmo, é quase que assalto, né? A pessoa vai lá e arranca um cordão, arranca um celular. Isso causa um grande pânico, um grande tumulto, uma grande raiva. E, infelizmente, não teria como ser o contrário. Agora, você já sabe exatamente o que é esse arrastão? Vamos falar do que realmente importa. Vou falar primeiro de um posicionamento, que é o posicionamento do pessoal da Zona Sul, pessoal da Zona Oeste, mais elitizado, Recreio, Copacabana, Ipanema, Leblon, que são a classe alta do Rio de Janeiro, e justamente vou falar um outro enfoque, que é o pessoal da classe mais baixa, que é o pessoal que vai visitar e que, entre aspas, seriam responsáveis por causar esse arrastão. Ou sem aspa nenhuma, muitas das vezes eles são sim responsáveis. Primeiro caso, no caso das pessoas que são as vítimas do arrastão. Olha, é compreensível que a pessoa tenha raiva do que acontece, porque você foi roubado. Isso gera sim muita revolta, muita raiva. Você vê muitas das vezes nesse movimento, eles aproveitam para depredar lojas, vamos dizer, fazer pequenos furtos. Não só ali na região da praia, mas na loja, no entorno da região. Por exemplo, Copacabana fica sitiado. E aquilo causa realmente afastamento de turista, das pessoas. As pessoas acabam ficando ilhadas, não querem ir para a rua, porque ficam com medo do que pode acontecer lá embaixo. E até de pessoas que querem simplesmente curtir a praia, que não levam suas famílias, porque tem certo receio. Então, há de se compreender o porquê de você tratar esse assunto de maneira áspera quando você é vítima. Só que isso já acontece há uns 30 anos. Como eu já tinha informado, mas vou só relembrar, vou deixar uns vídeos aqui linkados, mostrando algumas matérias falando de como aconteceu, que isso já existe há muito tempo. Realmente já tem uns 30 anos que arrastão ocorre no Rio de Janeiro. Isso é muito tempo mesmo. Pô, então por
que isso não acaba? Cara, não acaba porque a gente não ataca a origem do problema. A violência da favela começou a descer pro asfalto. Homicídio, sequestro, assalto. E para afastar esse problema, moradores da Zona Sul principalmente têm propostas que são no mínimo questionáveis. Como, por exemplo, cobrar pedágio para quem for frequentador, quem quiser frequentar. Ou seja, se você tem dinheiro, você vai poder ir para a praia, que é algo público, onde toda a população sempre aproveitou. É cultural no Rio de Janeiro e acho que até no Brasil você utilizar-se de praia em final de semana. Imagina você ser obrigado a pagar para entrar. É meio complicado, até porque nem todo mundo tem dinheiro sobrando. Também é incentivado que se faça apreensão de menores ou desacompanhados ou sem dinheiro. Ou seja, se você está indo em direção à praia para curtir, sei lá, se você tiver sem dinheiro, você pode ser retirado do ônibus. Isso foi entrando na justiça, até porque seria algo ilegal, mas realmente não tem lógica nenhuma. Eu mesmo não vou falar que eu ia sem dinheiro para a praia, que seria uma mentira, nunca chegou a acontecer isso. Mas sem dúvida nenhuma, onde eu estou com os meus amigos, muitas das vezes alguém acabava que não tinha R$1 no bolso. Ou ia porque ia na vaquinha tudo se resolve, não é? Ou porque ia acabar dando o famoso calote. O valeu piloto dava-se um jeito. Ninguém deixava de se divertir porque não se tinha dinheiro. Pelo menos isso aconteceu comigo e eu posso dizer com dezenas de pessoas. E eu acho que ainda acontece aqui no Rio de Janeiro. Até porque dinheiro não pode ser limitador de uma área pública. Porque se eu limitar a pessoa a ter aquela diversão numa área pública, como é que a pessoa vai poder se divertir? E sem dúvida nenhuma, o pior movimento que está acontecendo devido a essa raiva que ocorre contra o arrastão, contra esses menores, essas pessoas que vêm destruir a minha região, são justamente a criação de gangues que estão combatendo, ou seja, juntam-se pessoas jovens na maioria, infelizmente, são praticamente a gangue dos playboys. Eles se armam de tacos ou armas do gênero, né, e vão bater nas crianças, nos menores, nos adolescentes que estão delinquindo. Só que muitas das vezes não estão simplesmente indo à praia. Então nessa de vou simplesmente afastar porque eles estão fazendo caos, você acaba batendo, espancando, massacrando, prendendo, apreendendo gente inocente que não tem nada a ver com a história. Então é muito complicado. É descompreender o medo, sim, só que existem melhores maneiras de se resolver o problema. E é uma realidade que seria tão simples de ser mudada, só que não mudada por dois motivos. Um, porque a parte do indivíduo, infelizmente, ele não se importa tanto assim em querer ajudar o seu próximo. Ele acaba pensando muito mais em si e nos prejuízos que isso causa do que realmente pensar em ajudar e evitar que isso aconteça. Isso, infelizmente, é algo que é até incentivado pela mídia, porque a maneira como isso é vendido para as pessoas não permite que a pessoa tenha um raciocínio, um pensamento que o distancie mais do que simplesmente ter raiva da depredação e da violência que está ocorrendo. É muito difícil você conseguir parar para ser racional quando você tem raiva ou quando você tem medo. E nesse aspecto a mídia não ajuda em porra nenhuma, muito pelo contrário, só atrapalha. Não tem notícias relevantes, mas precisa de pontos de audiência no seu noticiário? Busque o pior lado de qualquer notícia, até para falar de Pokémon GO. Precisa vender mais jornais? Desperte o medo, mesmo se a notícia for boa. Essa cobertura parcial gera visualização, mas cria um viés que explica o medo. E além disso tem um motivo principal, as nossas autoridades. Obviamente o nosso governo não está nem aí para o problema dos arrastões, porque na verdade não é um problema. Isso até ajuda muito eles, porque enquanto tiver esse problema de arrastão que causa medo, pânico, causa a restrição em muitas pessoas, vamos dizer assim, você acaba que ganha votos, porque você vai prometer que você vai acabar com o arrastão, você vai prometer que vai dar mais segurança, você vai prometer que vai reforçar o policiamento, ou seja, você consegue ganhar votos pelo medo. E olha, se ganha muito voto pelo medo. Promessa de segurança é voto pelo medo. Você jamais, um político desses filha da puta que a gente tem um monte aqui no Rio de Janeiro, jamais vai acabar com a violência se a violência está dando voto.
E dessa mesma maneira eu posso dizer que nas comunidades ocorre, porque o abandono que ocorre lá, a falta de, vamos dizer, interesse público em dar educação, saneamento, lazer, isso é sistemático. Por quê? Porque primeiro que o dia que eu der tudo isso para essa comunidade, cara, como é que eu vou barganhar votos na minha eleição? Eles não podem ter uma vida boa. Sempre tem que estar faltando algo que eu possa dar. Mas só vou dar, obviamente, no período correto e em pequenas quantidades. Porque se também ele tiver muito, ele não vai precisar mais de mim. Então, infelizmente, até para as autoridades, isso não é algo que se queira terminar. Tanto é que você pode pegar qualquer ano que você veja de arrastão, o arrastão é algo que você sabe que vai acontecer, você sabe a data, você imagina quem são as pessoas que vão fazer, mas eles sempre ocorrem. Porra, peraí, como assim eles sempre ocorrem? Sempre ocorrem. É durante uma semana, 2, 3 de manchetes negativas que vão gerando audiência para as mídias televisivas, vão gerando cliques para os sites. Você sempre vai ver notícias de acontecendo arrastão, até que chega um momento onde eles simplesmente reforçam o policiamento e os arrastões acabam. Mas sempre tem para depois ter o reforço do policiamento. Por que não invertem a ordem e simplesmente não deixam que aconteça? Ou seja, o medo também é necessário. E é muito importante para uma maneira das autoridades fazerem um controle. Essa realmente é a minha opinião. E agora, sendo advogado do diabo, vamos parar para pensar? Tá, quem são as vítimas do caso? As pessoas que são assaltadas, que têm as lojas depredadas e tudo mais. Tá? Então vamos dizer que eles são as vítimas. Então os agressores, as pessoas que fazem realmente a ação, são os menores que vêm da sua região, da sua comunidade, para lá. Pô, mas por que esses menores fazem isso? Então vamos lá. O caso do Jacarezinho, que sem dúvida é o principal caso aqui do Rio de Janeiro, são o principal foco, né? Cara, o Jacarezinho, só esse ano, já ficou sem ter aula, tipo, uma semana direto. Se for somar todos os períodos que por causa de tiroteio eles não tiveram aula, eu estou falando de meses sem frequentar sala de aula. Então quando você chega que é vítima disso, ou que tem raiva disso, dos menores, e você acaba até dizendo, pô, esse menor não tem educação, não tem nada. Realmente eles não têm educação. Não tem nem colégio. Vivem numa realidade dura, onde o tiroteio é frequente, o desrespeito é uma rotina. Você tem uma reportagem de pouco tempo atrás de uma ONG, onde ela tinha por volta de 200 perfurações de bala. Era uma ONG que ajudava, se eu não me engano, menores, dando cursos e tal, ocupando, porque a mente vazia é um perigo. E você ter jovens ociosos, porque não tem aula, num ambiente daquele onde as drogas são facilitadas, armas, onde existe a bandidagem, existe o desrespeito às autoridades, cara, você não vai gerar, em hipótese nenhuma, gentlemen, você não vai gerar pessoas que têm consciência cidadã, em hipótese nenhuma. Muito desse problema que ocorre lá, que vai estourar na praia, cara, é evitável. Se não for 100%, 99%. É evitável e muito fácil de ser evitado. Só que é uma opção das autoridades não investir, não melhorar a vida de quem causa esse transtorno. Porque, como eu falei antes, se você melhorar a vida de quem causa esse transtorno, ele vai parar de causar o transtorno, que vai ser muito bom para as pessoas e muito bom para a sociedade. Só que se eu der educação, se eu melhorar a vida dessa pessoa, esse cara jamais vai me dar votos. E quando eu estou falando que os políticos, eu já falei isso em alguns outros vídeos, os políticos são os piores bandidos que existem, muito pior do que um arrastão, é um político com uma caneta na mão. Então, pessoal, quanto ao arrastão, eu não estou falando que eu sou a favor, porque realmente eu não sou a favor de nenhuma maneira de violência ou algo do tipo. Eu não sou a favor dessa violência que ocorre, desse caos que ocorre, só que eu entendo perfeitamente o porquê disso ocorrer. E eu tenho certeza plena e absoluta que isso vai continuar ocorrendo. E eu boto a minha mão no fogo que se demole, isso vai ocorrer no próximo feriadão, o quanto antes. Principalmente que a gente está passando num ano de extrema violência no Rio de Janeiro. E quanto mais se traz violência para a favela, para a comunidade, mais isso retorna para a sociedade. Com mais assaltos, com mais sequestros, com mais homicídios, com mais estupros. Então, enquanto a gente gerar violência, a gente não vai colher outra coisa. A gente não pode também, de maneira
vamos dizer, cega ou enraivecida demais, culpar as pessoas que realmente não têm sequer a consciência do que estão fazendo, de quão absurdo são os seus atos. E eu não estou querendo inocentar, porque o menor isso, bandido bom, bandido morto. Não, cara, eu não vou nem entrar nessa seara. Só que eu estou falando que, infelizmente, será que eu posso cobrar do menor que vem do Jacarezinho, que não tem aula, porque tem tiroteio, que não tem ONG, porque a ONG está toda furada com 200 perfurações, que não tem uma estrutura familiar, que mal tem família, que não tem dinheiro, que não tem uma área de lazer segura, onde ele possa falar, olha, vou jogar uma bolinha aqui? Não pode, porque ele pode tomar um tiro a qualquer momento. Será que eu posso dizer que esse menor que tem uma realidade ridícula, em que eu tenho certeza que você não imagina o que é, ou se você realmente imagina, sabe o que é ou como é, você talvez até consiga compreender o que eu quero falar, eu não posso cobrar que esse menor haja de maneira que eu agiria ao chegar na praia, que você age ao chegar lá, porque eles só recebem violência, e quando eles reproduzem a violência, não é algo surreal como soa surreal pra gente. Então esse que foi o meu recado. Eu acho que isso só vai acabar quando a gente parar de reclamar e de se amedrontar e botar a mão na massa. Primeiro, cobrando a nossa autoridade. Segundo, tentando sempre alguma forma de ajudar pessoas que estão em regiões, em áreas de vulnerabilidade. Porque são vítimas? São. Só que o fato deles serem vítimas também nos vitimiza. Todos são vítimas de um Estado que, infelizmente, além de ser perdulário, ser um Estado cretino, é um Estado que gera violência para o povo, enquanto se protege dentro de muralhas. No mesmo dia da operação, o Rio de Janeiro bateu um recorde muito triste, o de alunos fora da sala de aula por causa da violência. Ontem, os tiroteios afastaram quase 27 mil estudantes das escolas. Isso só na rede municipal de ensino. Nas escolas estaduais da região, o problema é o mesmo. Os alunos dizem que a guerra impede as aulas há 12 dias.